A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é o nosso 63º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar os dois últimos capítulos do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 33 e 34. Chegamos ao fim da primeira parte da Bíblia Sagrada, que é o Pentateuco. O Pentateuco, como eu já expliquei, é a coleção dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Então, a primeira parte é o Pentateuco, que se constitui do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros. E a partir de amanhã estaremos falando sobre a outra parte, que são os livros históricos, Josué, Juízes, e aí a gente vai seguindo os livros de Reis, a gente vai seguindo toda a história do povo de Israel. Gente, como é importante a gente entender a Bíblia, como é importante a gente ler a palavra. E aqui no capítulo 33, Moisés vai falar as últimas bênçãos dele. De fato, aqui é o último segundo do último minuto de vida de Moisés, não é? Então, Moisés ele vai fazer como Jacó fez, Israel fez, que antes de morrer ele abençoou todos os seus filhos que se tornaram as tribos de Israel. Da mesma forma que Israel fez com os filhos, Moisés vai aqui então fazer e vai abençoar cada tribo. E quando a pessoa está próximo de morrer, tudo fica mais sensível, né? Tudo tem um significado maior, uma palavra de bênção fica muito gravado no coração de quem permanece vivo. Por isso que quando ele fala para Josué, Josué seja forte, seja corajoso, isso marcou o coração de Josué. Da mesma forma que ele falou para o povo, pessoal, vocês precisam ser fortes, vocês precisam ser corajosos. A mesma palavra falada com Josué e com o povo. Então, isso ficou muito marcado no coração das pessoas, né, e de Josué. Então, no versículo 5 fala que Moisés, ele deixou toda a lei para o povo. Sabe de que ele está falando? Gente, Moisés escreveu a primeira parte da Bíblia. Gênesis foi ele que escreveu. Todas as histórias, desde Adão, Noé, as histórias todas as histórias da criação, tudo aquilo que a história de Abraão, de Isaac, Jacó, foi tudo Moisés quem escreveu. Então esse é um homem extremamente abençoado por Deus. Então a importância de Moisés é muito grande tanto para o judaísmo, que é a religião de Israel atual, como para o cristianismo. Então ele foi um homem muito abençoado. É dito lá no capítulo 34 que nunca houve um profeta como Moisés. Nunca houve um profeta como Moisés. Por isso que ele abençoa cada tribo, ele abençoa cada um dessas tribos. E no versículo 29, ele fala assim, para todo o povo, feliz és tu, ó Israel, ou bem-aventurado é você, ó Israel, porque você é um povo salvo, salvo pelo Senhor. E fala assim, que o Senhor é o seu escudo e a sua espada, o seu escudo e a sua espada para proteção e vitória. Os seus inimigos vão se ajoelhar diante de vocês pedindo misericórdia. Então, Moisés, ele declara isso para o povo. Agora você imagina alguém com essa moral, com essa autoridade que Moisés teve, citando as suas últimas palavras, como isso ficaria gravado no coração dos ouvintes, não é? Então, esse capítulo 33, ele fala sobre a bênção de cada uma das tribos. Depois, se você quiser saber a bênção de cada um, você vai lá e dá uma lida e dá uma anotada lá. Não dá para a gente falar aqui, porque o tempo é muito curto. E capítulo 34, a morte de Moisés. Moisés,
ele saiu da planície de Moabe e foi até o Monte Nebo. Foi lá nesse Monte Nebo, como eu disse ontem, aonde Deus mostra a cidade de Canaã, a cidade prometida, e Deus fala assim, olha, você vai ver, veja a terra, mas você não vai entrar, porque aí Deus vai relembrar, por causa lá da rocha que lá em Meribá, que eu falei para você falar e você com muita ira bateu na rocha. Então Deus é assim, irmãos. Deus ele vai relembrar os pecados, né, de Moisés, porque talvez porque Moisés agora iria para uma parte da eternidade aonde olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Moisés estava indo para a glória. Canaã é muito linda, mana, leite, mel, uma cidade super abençoada, mas não se compara com a Jerusalém celestial, aonde o nosso coração espera, aguarda com uma expectativa muito forte de estar na glória com o Senhor. Foi para lá que Moisés foi, trocou Canaã por uma Canaã celestial. Então ele vai morrer e a Bíblia fala que ele morreu. Ele morreu, só que o sepultamento foi feito por Deus, né? O sepultamento foi feito pelo Senhor, por isso que até hoje não encontraram o corpo de Moisés. E algumas curiosidades sobre Moisés. Moisés, ele viveu 120 anos, não é? Com uma boa saúde. Gente, fala lá que nem problema de visão ele tinha. Não era presbítero. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo nada aqui para perto. Eu estou presbítero e eu estou com 53 anos. Moisés estava com 120 anos, não era presbítero, não tinha catarata, não tinha glaucoma, não tinha retinopatia, não tinha nenhuma doença, nenhuma patologia visual. 120 anos saudável, né? 120 anos. As pessoas passaram 30 dias de luto e chorando, né? Da mesma forma como foi com Arão, quando Arão morreu. Foram 30 dias de luto. Então, no versículo 10 vai falar o que eu disse agora há pouco, que nunca houve um profeta como Moisés. Por quê? Porque ele falava face a face com Deus. Ele foi a ousadia de Moisés foi tão grande que ele chegou a falar para Deus: Deus, você precisa se arrepender, porque Deus queria matar o povo por conta da idolatria, daquele carnaval que teve lá no Monte Sinai, quando Deus escreveu os 10 mandamentos. Moisés desce, está uma bagunça terrível, e Deus falou assim: eu vou matar todo mundo, Moisés, e vou recomeçar com você. Moisés fala: opa, o senhor precisa se arrepender. Que ousadia, né? Um homem falar que Deus devia arrepender. Então, ele foi chamado muito tarde para o ministério. Tarde, assim, no meu ponto de vista, com 80 anos de idade, que ele começou o seu ministério e Deus deu a missão para ele e para Arão para tirar o povo do Egito. Né? Lá no Egito, onde ele viveu 40 anos como príncipe, e no deserto ele viveu 40 anos como pastor de ovelhas e aprendendo muitas coisas que Deus queria ensinar. E quando ele foi para o ministério, ele foi aquele camarada que foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, ele foi usado por Deus para ver a água saindo da rocha, ele foi usado por Deus para ver comida vindo do céu, o maná, ele foi usado por Deus para suportar uma pressão. É dito lá que no tempo de Moisés, ele era simplesmente o homem mais manso de toda a face da terra. E só que o homem manso, ele fica nervoso. Então não é um momento de nervosismo que define você. Às vezes você é nervoso em um momento, não, nós temos momentos que a gente fica nervoso, mas isso não nos define. Porque Moisés, o homem mais manso, ele ficou irado quando o povo queria idolatrar e pedir água, e ele foi lá com muita ira e bateu na rocha. Ele ficou irado quando ele desceu do Monte Sinai e viu o povo adorando um bezerro de ouro, do qual o próprio Arão participou disso também. Lembra o que ele fez? Quebrou o bezerro, jogou no fogo, fez o pó do ouro e fez as pessoas tomarem, e fala o seguinte: olha, vai lá e mata todos os idólatras. Momento de ira,
né? Às vezes o homem mais manso, ele fica irado também, entendeu? Então, agora o que é mais importante, mais tremendo é que Moisés escreveu toda a Torá, toda a lei, né? E também obedeceu Deus até da morte. Deus fala assim, olha, sobe aqui para o monte que você vai morrer. Mesmo sabendo que ele ia morrer, ele obedece a Deus. Então não há homem, um profeta tão grande quanto Moisés, a não ser Jesus que atuou nos 5 ministérios, né? Entendeu? Mas na verdade, Moisés, talvez seja por isso que Deus levou o corpo dele, né? Ele morre, do próprio Deus sepulta, para que não haja nenhuma idolatria, porque o povo é muito idólatra. Então talvez seja isso, né? Então, acabou o nosso Pentateuco. Amanhã começaremos o livro histórico de Josué. Josué, então, entrando agora, atravessando não mais o Mar Vermelho, mas agora o Rio Jordão, e dando as 7 voltas, não, dando 14, 6 mais 7, 13 voltas. Ele dá 13 voltas, né? Em Jericó, e as muralhas caem. Gente, histórias tremendas nos aguardam. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.